Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso curso de Direito do Consumidor e agora nesse vídeo nós vamos começar a analisar o segundo regime de responsabilidade dentro do CDC. A partir desse vídeo, nós vamos começar a analisar a responsabilidade pelo fato do serviço. Não saia daí, que eu volto já já. Muito bem, então no vídeo anterior nós terminamos o estudo da responsabilidade pelo fato do produto. E agora começamos o estudo da responsabilidade pelo fato do serviço. Então agora o que vai causar um dano ao consumidor é o serviço prestado pelo fornecedor, ok? O serviço, ele também pode ser um serviço defeituoso. Lembre-se, estamos sempre trabalhando com aquela ideia de que a terminologia defeito sempre está relacionada a um problema na segurança, seja do produto ou agora, como nós vamos ver, do serviço. Tudo bem? Então, fato do serviço, nós vamos ter um defeito na prestação do serviço que vai gerar um dano ao consumidor. Tudo bem? Nós vamos reparar que a responsabilidade pelo fato do serviço, ela é extremamente semelhante à responsabilidade pelo fato do produto. Tanto é que nós vamos aí utilizar, basicamente, os mesmos princípios, as mesmas ideias. Então nós vamos ter os mesmos elementos componentes da responsabilidade, nós vamos ter causas excludentes da responsabilidade, o que novamente significa que o CDC optou por adotar a teoria do risco da atividade e não a teoria do risco integral, tudo bem? Então, todas essas informações nós vamos começar a sistematizar a partir de agora com a nossa lousa. Muito bem, meus amigos, então nós vamos começar a falar agora sobre a responsabilidade pelo fato do serviço. Ok? Então vamos aí a algumas considerações iniciais. Nós estamos estudando, portanto, o segundo regime de responsabilidade no âmbito do direito do consumidor. Nós vamos ter, portanto, uma semelhança muito grande com a responsabilidade pelo fato do produto que nós analisamos até o vídeo passado. Então, começando com alguns pontos em comum, nós temos também aqui a presença de uma responsabilidade objetiva, ok? Vou só corrigir aqui. Responsabilidade objetiva, tudo bem? Então a responsabilidade pelo fato do serviço, ela também é objetiva, ou seja, ela independe da análise de culpa, seguindo, portanto, a regra geral adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. Além disso, nós vamos ter novamente a adoção da teoria do risco da atividade. Ok? Teoria do risco da atividade. Portanto, não há adoção do risco integral. Ok? Não adota-se o risco integral. O que significa que nós vamos ter a presença de excludentes da responsabilidade. Tudo bem? Então agora o que eu quero que vocês percebam é que o dano ao consumidor, ele será causado por um defeito no
serviço. Tudo bem? Agora nós estamos falando de uma prestação de serviços. Tudo bem? Então, o dano é causado por um defeito no serviço, tá? Nós vamos ter os mesmos pressupostos da responsabilidade, tá? Então, serão os mesmos pressupostos da responsabilidade. Então, nós vamos ter que ter aí a existência de uma conduta, vamos ter que ter a existência do dano, então vai haver a necessidade de comprovação de uma conduta, de um dano, tá? E também a existência de um nexo de causalidade entre eles. Então nós temos os mesmos pressupostos que nós já estudamos, ok? Beleza? No tocante aos fornecedores, né, será responsabilizado pelo dano todo fornecedor que participar da cadeia de fornecimento do serviço. Tudo bem? Então, no caso aí dos fornecedores, todo aquele que participa da cadeia de fornecimento do serviço é responsabilizado pelo dano. Vou te convidar para fazer a leitura do artigo 14 do CDC, que é o dispositivo que trata sobre a responsabilidade pelo fato do serviço. Tudo bem? Então vamos aqui na tela. Aqui está, artigo 14 do CDC. Vamos fazer a leitura. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa. Olha a responsabilidade objetiva aqui. Pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ok? Então, o artigo 14 do CDC é o dispositivo que trata aí sobre a responsabilidade pelo fato do serviço. Tá? Artigo super importante. Voltando aqui para a nossa tela, perceba, nós vamos ter aqui um problema quanto ao serviço que está sendo prestado. Mas nós também vamos ter uma classificação feita pela doutrina dos defeitos. Algo que nós, inclusive, já conhecemos, né? Mas é bom a gente relembrar essa classificação dos defeitos, porque ela também aqui vai ser aplicada para o serviço. Então vamos aqui fazer algumas adaptações, né? A doutrina mostra para a gente 3 espécies de defeitos quando o assunto for prestação de serviços. Então o primeiro defeito que a gente pode ter é o chamado defeito de concepção. Tá? Defeito de concepção, que é a falha no projeto. Tudo bem? É a falha no projeto. Semelhante ao que a gente já estudou, né? Só que agora nós vamos trazer aqui para a realidade dos serviços. Então, o primeiro tipo de defeito quanto aos serviços é o defeito de concepção, que é aquele defeito na falha do projeto. Então imagine uma pessoa, por exemplo, que desenvolve um sistema bancário e esse sistema bancário ele é cheio de falhas. Ele possibilita aí que os hackers invadam com muita facilidade esse sistema bancário, né? Isso é um defeito de concepção. O projeto foi concebido de maneira equivocada, né? O problema está na raiz, no nascimento do projeto. Na sequência, nós também temos o chamado defeito na prestação. Então, a segunda espécie de defeito, né,
É o defeito na prestação do serviço. Esse defeito, ele se manifesta no momento em que o serviço é prestado. Então, é aquele defeito do momento da prestação do serviço. Eu vejo que o serviço ele é defeituoso no momento que ele está sendo prestado, ok? Exemplo, uma enfermeira que aplica no paciente o remédio errado, ok? Ela está aí prestando um serviço. Só que nesse caso, se ela aplica no paciente o remédio errado, isso é um defeito na prestação do serviço. Tudo bem? E aí, como terceira espécie, nós podemos ter o defeito de informação. Também é um defeito muito grave, né? O defeito de informação. Veja, esse defeito de informação ele é curioso, porque o serviço em si não contém defeito. Então, o serviço, nesse caso, não tem defeito. A falha é na informação. Então, a falha está na informação. E não no serviço propriamente dito. Então, nesse caso aqui, o serviço ele acaba se tornando defeituoso por conta da falha da informação, tá? Mas a princípio, numa primeira análise, o serviço ele é adequado, o serviço está correto, está perfeito, o problema está na informação quanto a ele, ok? Então, um exemplo aí banal. Imagina uma piscina que não traga a informação quanto à profundidade. Tudo bem? Veja, num primeiro momento, a piscina ela está perfeita. Não tem rachadura, não tem nada. A piscina está perfeita. Só que ao invés dela trazer a informação quanto à profundidade, que toda piscina tem que trazer essa informação, aquela não traz. Isso é um defeito do serviço, um defeito de informação. Ok? Pois muito bem. Nós podemos, então, visualizar esses defeitos aqui, só para que você saiba de onde que eu estou tirando isso, do próprio artigo 14, agora, seu parágrafo 1º. Tudo bem? O parágrafo 1º é o responsável por trazer os defeitos do serviço. Agora, aproveitando o ensejo, eu quero conversar sobre as excludentes desta responsabilidade. Excludentes da responsabilidade, que é o assunto do artigo 14, só que agora no seu parágrafo 3º. Vamos ver aí quais são as excludentes da responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço, tá? Veja, aqui nós vamos ter apenas duas causas excludentes, tá? Primeira delas é a inexistência do defeito, ok? Então o fornecedor ele consegue provar a inexistência do defeito. E a segunda causa excludente, né, é a culpa. Culpa exclusiva. Culpa exclusiva do consumidor. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ok? Então nós vamos ter aí apenas duas causas excludentes da responsabilidade pelo fato do serviço: inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Tudo bem? Então, nós temos aqui as duas excludentes, porque relembro aos senhores,
O CDC não adotou a teoria do risco integral, tá? Não se fala aqui em teoria do risco integral, porque eu admito a existência de excludentes da responsabilidade, tá? Observação. Professor, como é que fica a responsabilidade pelo fato do serviço no tocante ao fortuito, né? Lembram que no vídeo passado nós tratamos sobre fortuito interno e fortuito externo? Pois é, aqui na responsabilidade pelo fato do serviço, aplica-se a mesma regra. Então, apenas o fortuito externo, exclui a responsabilidade, ok? Mesma regra que nós já estudamos da exclusão da responsabilidade pelo fato do produto. Tudo bem? Então aqui, só fortuito externo exclui a responsabilidade. Meus amigos, vamos parando por aqui. Estamos quase terminando a responsabilidade pelo fato do serviço. Vai ficar faltando um único assunto ainda, que é a responsabilidade do profissional liberal. Esse assunto eu deixo para trabalhar no próximo vídeo. Até lá!